Watch this. O filme de Capitão América 4 já saiu aí nos cinemas e nesse vídeo a gente vai estar falando sobre todos os detalhes, referências, easter eggs e segredos e conexões escondidos e espalhados por todo esse filme, tudo reunido em um vídeo só, esse aqui, que a gente deu um baita trabalho estar trazendo esse vídeo aqui pra vocês, e eu só peço duas coisas: você se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo para ajudar o vídeo a ser recomendado para mais pessoas. Dito isso, cara, desses 2 cliques que você fizer vai me ajudar bastante. Vamos agora começar a analisar e ver todos os detalhes espalhados em Capitão América 4. Se preparem. O filme já começa com uma abertura completamente diferente de todos os outros filmes da Marvel, com uma abertura sem a abertura oficial clássica que tem a Marvel, apenas uma abertura preta e branca com a logo da Marvel Studios. Essa abertura aqui tem mais uma conotação meio que daqueles filmes de espionagem antigamente. Vemos então logo de cara o General Thaddeus Thunderbolt Ross concorrendo à presidência aqui com uma aparência completamente diferente, fazendo referência aqui ao antigo ator William Hurt, que interpretava o personagem. Já logo no começo do filme vemos ele ingerindo aqui algumas pílulas que mais pra frente a gente vai acabar descobrindo que na verdade elas contêm radiação gama e estão transformando ele lentamente no Hulk vermelho. Aqui no seu anúncio ele cita o desaparecimento da metade da população mundial, fazendo uma referência aqui aos acontecimentos de Vingadores Guerra Infinita, e também de um celestial Tiamut saindo no meio do oceano, fazendo assim referência ao final do filme de Eternos. Ele fala que o povo americano vai fazer tudo isso aqui juntos e é assim que ele conseguiu ganhar as suas eleições. Vemos aqui o Sam Wilson num bar chamado Abe's Bar. É um bar nos quadrinhos da Marvel onde o Homem-Aranha frequenta e diversos outros personagens também frequentam. A sua primeira aparição foi no quadrinho do Hulk lá de 2008, na 7ª edição. No jornal, ali na TV, conseguimos ver o canal de notícias Spectrum News, fazendo assim a referência a um dos nomes de uma personagem da Marvel, que é Maria Rambeau, a Photon, que também já teve este nome. Aqui no jornal temos um vídeo antigo do General Thaddeus Thunderbolt Ross, só que aqui utilizando o bigodinho, fazendo uma referência ao bigode clássico do personagem nos quadrinhos. E em seguida conseguimos ver cenas do filme de O Incrível Hulk lá de 2008, na batalha final entre o Hulk e o Abominável. Em seguida já mostra a foto da Beth Ross, filha do General Thaddeus Thunderbolt Ross, ex-namorada do Bruce Banner, que pelo jeito esqueceu a mulher de vez mesmo e nunca voltou a procurar ela mais. O filme avança 5 meses após a eleição do presidente Ross e vemos aqui o Sam Wilson em uma missão no México com a sua equipe dos Estados Unidos, indo atrás de terroristas, chamados Sociedade da Serpente. Nos quadrinhos, a Sociedade da Serpente é um grupo terrorista que faz missões como se fossem mercenários, e cada um desses membros tem superpoderes utilizando trajes que simbolizam ali cada tipo de uma forma de uma cobra. O Sam chega aqui na missão com um traje que ele acabou ganhando das Dora-Milaje de Wakanda nos últimos episódios da sua série Falcão e o Soldado Invernal. Detalhe aqui pra essa cena que no trailer ele estava com o pé dobrado, como se estivesse quase quebrando o tornozelo, e aqui agora arrumaram a posição do pé do personagem para ficar certinho. Ele usa a quebra da barreira do som quando está voando para atacar os inimigos e também utiliza o seu traje e as suas asas que armazenam energia cinética e liberam uma rajada de energia absurda, igual o Pantera Negra faz. Em seguida vemos o drone Asa Vermelha, que já apareceu antigamente nos filmes da Marvel em Capitão América Guerra Civil. Valeu, Sam. Não agradeça a mim. Eu não vou agradecer essa coisa. Faz um carinho nele. Sem falar que isso aqui é uma referência a uma águia que o Sam Wilson é ligado telepaticamente porque foi aprimorado pelo Tesseract e tem ali uma conexão com a sua águia, e aqui ela é um drone no MCU. No computador vemos o nome Seth Volker Sightwinter, é o capitão da Sociedade da Serpente. O Sam ataca eles que estão esperando o comprador chegar ali para o adamantium que eles roubaram do Japão. Detalhe aqui que o adamantium está sendo mantido numa temperatura de 815 graus Celsius. Sim, essa paradinha ali dentro está quente para uma desgraça. Isso porque o adamantium nos quadrinhos, ele só atinge a sua forma maleável líquida apenas na temperatura de 815 graus Celsius ou mais. Menos que isso, se solidifica. Em seguida, o Sam Wilson vai acabar lutando ali contra um dos vilões e fala que gostaria de lutar contra o Steve Rogers, fazendo assim uma referência ao antigo Capitão América. Na hora do vamos ver, o Sam tira ali meio que o seu capacete fora e vai lutar de mano a mano com o cara, igual o Steve Rogers fez em Capitão América 2, no começo do filme também. Oh, vovó.
minute. Aqui um detalhe, o cara consegue rasgar um traje de vibranium do Sam Wilson, mostrando que a adaga que o cara estava utilizando ali também era de vibranium. Missão cumprida e o Sam Wilson começa a suspeitar que tem algo atrás por tudo isso aqui, porque foi fácil demais. Em seguida vemos o General Thaddeus Thunderbolt Ross no túmulo da sua esposa, dizendo que também sente saudade da sua filha. Aqui então um detalhe, porque vemos o Joaquim Torres utilizando o antigo traje do Falcão antes de ganhar o traje ali de Wakanda, e ele aproveitou e pintou o traje de verde, justamente o traje que ele ganhou no final de Falcão e o Soldado Invernal. Mais uma outra referência, o traje tá na cor verde para ficar justamente parecido com o personagem e as suas cores nos quadrinhos. Pera aí, cara, você esqueceu as asas. Pode ficar. E o Sam e ele acabam conversando, citando o Homem-Formiga. Isso justamente porque os dois são amigos e acabaram conhecendo lá no primeiro filme do Homem-Formiga, onde eles acabam lutando juntos. E é então que vemos o Isaiah Bradley indo treinar o Capitão América e apresentá-lo para o Joaquim Torres. E ali ele dá um soco no saco de boxe que faz o treco voar para longe, igual o Capitão América do Steve Rogers acabou fazendo. Aqui o Joaquim Torres fala que o Isaiah Bradley é o Capitão América esquecido, justamente porque no final de Falcão e o Soldado Invernal, ele acabou conseguindo criar um memorial contando toda a história do Isaiah Bradley no museu. O Isaiah em seguida fala que sofreu diversos experimentos pelo governo americano, ficando preso por diversos outros anos, que é justamente o que aconteceu na sua história nos quadrinhos. Muito bom ler. Vale a pena. E aqui então mostra como o Sam Wilson acaba treinando justamente com um Capitão América, cara, com um soro de super soldado. Eu gostei que o estilo do treino dos dois me lembrou muito aqui agora os animes. Justamente o treinamento do Kakashi com o time 7, Naruto, Sasuke e Sakura, que tinham que pegar os guizos e tudo mais. E aqui é justamente pegar ali as flanelinhas. Me lembrou bastante. O Sam então recebe uma ligação do presidente dos Estados Unidos e depois vai conversar com o Isaiah Bradley, que não tá gostando da ideia dele trabalhar junto com o presidente. E eles acabam citando justamente os acontecimentos de Guerra Civil, aonde o Thaddeus Thunderbolt Ross prendeu o Sam Wilson na balsa, que aparece no final desse filme aqui também. E ali ele também fala que foi perseguido pelo Ross durante vários anos até o começo de Vingadores Guerra Infinita. E se quiser ficar no caminho, vamos enfrentá-lo. Prenda eles. Com certeza. O Sam fala que é bom estar trabalhando com o presidente para mostrar esperança ao povo americano, mostrando que a galera tem que trabalhar junto, mas que tem alguém infiltrado dentro do governo americano ali, para quando tiver alguma merda sobre a presidência e tudo mais, ele vai ficar sabendo. O Isaiah então fala pra ele parar de ficar dando esse papo de psicólogo pra cima dele, justamente porque o Sam Wilson era meio que um líder de um grupo ali de ex-soldados dos Estados Unidos que tinha um estresse pós-traumático. Ele então decide levar o Isaiah Bradley para uma festa de anúncio ali do presidente dos Estados Unidos, dentro da Casa Branca. Durante o trajeto a gente consegue ver justamente aquele ponto turístico de Washington, aonde o Homem-Aranha salvou os seus colegas de sala de aula, vestido de Homem-Aranha no primeiro filme dele. O Sam então entra na sala oval da presidência e conversa com o Ross, e ali ele faz justamente uma piadinha que teve em Homem de Ferro 2, que quando troca o ator ali pra fazer o mesmo personagem, tem a piada com a aparência. I have to admit, I'm still getting used to the new look. They said lose the mustache or lose the election. Veio dar um passeio, foi? Tony, sou eu estou aqui, é simples, vamos em frente. Aqui nessa conversa, o General Thaddeus Thunderbolt Ross, o presidente Ross, acaba citando indivíduos aprimorados. Enhanced individuals deserve. Pra mim, veio direto na cabeça mutantes. Só que, né, outro nome sendo usado aqui. Até porque diversos indivíduos aprimorados estão aparecendo loucamente no universo Marvel, como a Miss Marvel e diversos outros mutantes na série da She-Hulk. O Ross fala em recriar os Vingadores com o Capitão América do Sam Wilson e eles acabam citando ali os acordos de Sokovia, que foi mostrado pra nós em Guerra Civil. Captain America. To help me rebuild the Avengers. Que fez justamente os Vingadores serem destruídos. When you passed the Sokovia Accords, you tore the Avengers apart. Why the change of heart? O Sam então fala que vai ter um problema de quando eles discordarem de como agir em alguma situação. And when we disagree on how to manage a situation, what happens then?
que era justamente o que o Steve Rogers não queria fazer parte ali desse acordo de Sokovia, justamente por este motivo que o Sam ficou do lado dele. Você escolheu fazer isso. Se assinarmos, estaremos cedendo nosso direito de escolher. E se esse painel nos mandar para algum lugar que não queremos ir? E se algum lugar precisar de nós e não permitirem? Podemos não ser perfeitos, mas as mãos mais seguras ainda são as nossas. Então na apresentação vemos aqui o holograma do Celestial Tiamut no final do filme de Eternos. Eles falam em dividir o Celestial Tiamut entre 4 potências que estão ali minerando o metal novo que foi descoberto na ilha Tiamut. Então isso aqui significa para nós que a Circe no final de Eternos acabou indo lá e alterando o corpo do Celestial Tiamut para uma versão marmorizada, que a gente suspeitava, achava que era mármore, mas no fim nunca foi, e na verdade sempre foi adamantium, coisa que a gente trouxe aqui no canal, cara, se eu não me engano, há 1 ano atrás ou 2 anos atrás. Doideira. Aqui então mostra pra nós que eles acabaram refinando o metal adamantium, que é um metal bruto que foi encontrado nessa ilha. Isso aqui já é diferente dos quadrinhos, já que o adamantium não é um metal que é encontrado na natureza ou na tabela periódica. Ele é algo criado 100% cientificamente. Ross aqui fala de não dependerem de Wakanda para ter acesso ao Vibranium, porque o adamantium é muito mais resistente e maleável, mostrando assim que o Wakanda, após a morte do rei T'Challa, acabou se fechando novamente para o mundo. E o adamantium é justamente o metal que fica dentro do corpo do Wolverine, dando a ele a sua maior resistência. O Isaiah Bradley e outras pessoas acabam sendo ativadas por uma música e são controladas mentalmente para simular um ataque ao presidente dos Estados Unidos. A música que toca aqui nessa cena e em todas as outras cenas que toca essa música para ativar ali as pessoas sendo controladas pelo líder, a música canta Hi Mr. Blue, que é justamente o código que o Samuel Sterns utilizava para conversar com o Bruce Banner no primeiro filme do Hulk. O Isaiah Bradley acaba sendo acordado desse transe no meio de uma praça e acaba sendo preso. Sam Wilson vai direto conversar com o presidente e ele não acaba acreditando no Sam em que o Isaiah Bradley estava sendo controlado mentalmente. E então decide pesquisar tudo isso aqui a fundo sozinho. Nessa conversa vemos a Ruth Bat-Sabra, mais conhecida apenas como Sabra nos quadrinhos, que é uma mutante que tem literalmente os poderes do Capitão América, só que ela nasceu em Israel. E aqui no filme, ela na verdade é uma ex-viúva negra da Sala Vermelha, igual a Natasha Romanoff e a Yelena Belova. Puta que me pariu, hein? Que difícil falar. Sam decide investigar tudo isso aqui sozinho, vai até a prisão pra conversar com Isaiah Bradley, que diz que não lembra nada do que aconteceu e só de acordar ali no meio da praça. E toda essa conversa aqui, a Ruth Sabra lá estava apenas só de olhinho, escutando tudo. Whatever this is, Cap, be careful. Joaquim Torres e a Sabra vê que as pessoas foram ativadas através de imagens pelos celulares. E então vemos que o líder acabou enganando o guarda que estava cuidando dele para justamente enganar o presidente dos Estados Unidos e não desconfiar que ele já estava solto. Sam, indo em direção à sua base, é atacada pelo Sidewinter, o líder da Sociedade da Serpente, e acabam lutando ali no meio da rua em uma luta muito irada. A Índia e a França estão querendo sair do acordo justamente porque o Japão já saiu do acordo e o presidente dos Estados Unidos está tentando manter tudo reunido, tentando fazer esse acordo dar certo, e então decide viajar até o Japão para falar diretamente com o primeiro-ministro. Ali nessa conversa eles falam do nome Thunderbolt Ross, que ele conseguiu esse nome por um motivo. Isso porque nos quadrinhos ele tem o nome Thunderbolt porque atacava os seus inimigos como se fosse um Thunderbolt, um trovão. Aqui então vemos a foto do Sam Wilson com o seu antigo parceiro de voo que voava nesses trajes que ele tem aqui, que mostrou lá no segundo filme do Capitão América. E também vemos uma foto dele com o Buck, mostrando a amizade que os dois criaram após se conhecerem. O Sam descobre que o ataque não era para matar o presidente dos Estados Unidos, descobre de onde veio o sinal que ativou eles e tudo mais, e vai em direção a essa base secreta junto com o Joaquim Torres, utilizando um novo traje do Capitão América. A Sabra vai conversar com Isaiah Bradley na prisão, mas vê ali um dos soldados já ativados pelo líder, matando todas as pessoas envolvidas, porém não conseguiu matar o Isaiah Bradley e em seguida o cara já se mata. O líder então liga para o general Tadeusz Thunderbolt Ross aqui como presidente e fala que como ele não conseguiu ter a sua vida de volta, agora vai destruir a vida do general Tadeusz Thunderbolt Ross. Me desculpa falar assim, eu tenho que falar presidente Ross, eu falo errado. O Asa Vermelha aqui corta as cercas de arame ali do local que eles estão invadindo com um laser vermelho. Eles entram ali na base do líder e vê todas as pessoas que estão sendo controladas por ele. O Ross então visita o Japão e em conversa com o primeiro-ministro ele recusa e sai do acordo justamente porque fala que
que o presidente Ross estava por trás de tudo. E então aqui o Sam e o Joaquim Torres acabam falando que o líder tem ali o controle mental das pessoas, igual o poder que o líder tem nos quadrinhos. É nesse momento que o líder chega e conversa com eles, falando que o Ross prendeu ele ali por mais de 16 anos. Ele também fala que o Ross acabou colocando mais raios gama nele para ele ficar cada vez mais inteligente, justamente para criar mais armas para o governo americano e também ajudar o presidente Ross a chegar à presidência, além de criar ali um remédio para impedir que o coração dele falhasse, já que o Ross estava morrendo. Isso aqui justamente por causa da cirurgia de ponte de safena, que também foi mencionado lá em Guerra Civil. Há 5 anos, eu tive um infarto e caí bem no meio de uma partida de golfe. Acabou sendo a melhor partida da minha vida, porque após 13 horas de cirurgia e 3 pontes de safena... Aqui o Sam também acaba falando que ele já conheceu um amigo que teve ali coisas de controle mental desativados por palavras e músicas e tudo mais, que é justamente o Buck. E então aqui vemos a aparência de Samuel Sterns como líder, o cara que teve sua transformação já mostrada ali no meio do filme /final do primeiro filme do Hulk em 2008. O líder aqui utiliza uma máquina de som para impedir o Capitão América de chegar até ele e me lembrou bastante um ataque que o Máquina de Combate acabou utilizando na Feiticeira Escarlate em Guerra Civil. Lembra que eu falei aqui que o cara utilizava o líder para utilizar armas para o exército e criar armas mais poderosas? Pois é curioso saber que o Máquina de Combate tem armamentos relacionados ao exército dos Estados Unidos. Olha as conexões aí. O Capitão América e Joaquim Torres acabam lutando contra soldados controlados pelo líder e eles acabam tendo ajuda ali da Sabra, que chega ali para ajudar eles e conseguem fugir do local. O presidente dos Estados Unidos então decide pegar o Adamantio por conta própria, passando por cima do Japão, nem que se inicie uma guerra entre eles. O Sam interroga o líder da Sociedade da Serpente e logo em seguida já vai viajar lá para encontrar lá o presidente dos Estados Unidos, que está na ilha Tiamut justamente para impedir a guerra entre as duas nações. O Sam alerta o presidente e fala que ele pode estar sendo controlado. Ele diz que somente o líder conseguiu encontrar uma solução para o problema que ele tinha no seu coração, que é justamente a ponte de safena que foi mencionado em Guerra Civil. Ross fala que após os acontecimentos do primeiro filme do Hulk, na luta dele contra o Abominável, alguém tinha que levar a culpa, e ele colocou toda essa culpa no líder. E então ele conclui aqui a história da sua filha falando que ela o abandonou e cortou todas as relações após ele mandar o exército atrás do Hulk, que é mais uma referência aqui ao filme de O Incrível Hulk de 2008. O líder então manipula 2 pilotos dos Estados Unidos que começam a atirar em várias naves dos japoneses. O Capitão América e o Falcão acabam agindo ali, entrando em ação, com umas cenas de luta muito interessantes, e eles acabam impedindo essa guerra. Porém no final o Joaquim Torres acaba sendo atingido e ferido tentando impedir uma dessas explosões. Enquanto isso, o líder tá ali conversando no foninho junto com o presidente para tentar transformá-lo no Hulk vermelho. Só que acaba fracassando porque justamente o Sam ali e a sua equipe acabam avisando que a guerra foi interrompida, fazendo o cara assim voltar à sua consciência normal. Então aqui vemos o Sam vendo o Joaquim Torres sofrendo ali, né, passando por uma cirurgia, e então recebemos aqui a ilustre presença do Bucky, o Soldado Invernal. Eles conversam e falam como o Steve era foda porque conseguiu impedir 2 invasões alienígenas, falando tanto de Vingadores 1 como também Vingadores Guerra Infinita. O Sam nessa conversa fala que ele deveria ter aceito o soro de super soldado porque ele teve a chance de injetar esse soro nele na sua série Falcão e o Soldado Invernal. É então que o Bucky fala que não ia mudar nada ele ter o soro ou não, porque ele fala que o próprio Steve Rogers não conseguiu salvar as pessoas que mais importavam pra ele, mesmo tendo o soro, fazendo aqui uma referência tanto à Viúva Negra quanto ao Tony Stark, como também ao próprio Bucky no passado. O Bucky então sai falando que ele tem uma campanha para fazer e a Sabra chega ali falando que ele está concorrendo ao cargo de deputado. O Sam então fala que ele tem 110 anos, fazendo uma referência ali à Hydra, que congelava ele o tempo todo e só desativava ele para fazer as missões da Hydra. O Sam descobre que o Isaiah Bradley está sendo julgado para ver se vai ser sentenciado à pena de morte. E aí que ele também recebe a informação que nas pílulas do Ross tem radiação gama, que pode acabar se transformando no Hulk vermelho. Porém, antes do amigo do Sam dar essa informação a ele, aparece o líder ali matando o cara simplesmente do nada, utilizando uma tecnologia que já apareceu lá no primeiro filme do Homem de Ferro, porém aqui aprimorada, aonde Obadiah Stane quase matou o Tony Stark.
É uma pena que o governo não tenha aprovado. O Ross liga para sua filha e então a Beth Ross ali aceita as desculpas do seu pai e decide, né, sair com ele um dia desses. E aí que o Ross vai dar um anúncio ali como presidente dos Estados Unidos para a mídia. Enquanto isso, o líder se entrega e conta tudo para o Sam. E fala que vai mostrar quem verdadeiramente o Ross é. Enquanto isso, ele solta um áudio para todo o planeta escutar que o Ross acabou prendendo ele por mais de 16 anos. Por ter se entregado, ele vira notícia no mundo todo e o Ross acaba perdendo o controle, se transformando no Hulk vermelho na frente de todo mundo na Casa Branca. Isso aqui ele acaba se transformando através da sua raiva, coisa que nos quadrinhos ele já consegue controlar a sua transformação, independentemente se está nervoso ou não. Um detalhe que a gente consegue ver aqui nessas cenas contra o Hulk vermelho são os seus poderes e as suas fraquezas, aonde as balas nem sequer fazem cócegas no personagem, elas simplesmente encosta na pele dele e já vai pra longe. Outro detalhe é as asas do Sam Wilson, que apenas com o único impacto do soco do Hulk vermelho, elas ficam extremamente energizadas, coisa que nunca aconteceu antes. Outro detalhe é perceber que apenas o vibrânio das asas do Sam Wilson é capaz de perfurar a pele do Hulk vermelho. Isso porque uma das fraquezas do Hulk vermelho é justamente a sua pele perfurável a coisas extremamente afiadas, coisa que já levou ele a sofrer uma grande derrota para o Wolverine nos quadrinhos, que conseguia perfurar a sua pele com as suas garras de adamantio. O Sam leva o Hulk para longe. Ele usa os seus drones para distrair o Hulk enquanto utiliza suas asas para cortar o vilão. Um detalhe aqui que é interessante, que vale a pena notar, é a capacidade de temperatura elevada e calor que esse personagem emana, que apenas colocar a sua mão no tanque de um carro faz ele pegar fogo por completo. O Hulk maceta as asas do Capitão América, arranca uma delas e quebra o seu visor, o seu capacete. O Sam pega toda a energia acumulada pelos socos do Hulk vermelho nas suas asas e finca dentro do Hulk vermelho, fazendo o personagem se explodir em uma explosão absurda. O Ross volta à sua forma humana por lembrar da sua filha e das cerejeiras onde ela gostava de caminhar com ele. Lembrando muito a cena da Viúva Negra com o Hulk em Era de Ultron. Porém não mostra a sua transformação se tornando humano novamente. Igual utilizado, né, essa artimanha aqui na série da She-Hulk. Eu tenho que me transformar de volta ou... qual é a forma mais baratinha de se fazer isso? Ele acaba ficando preso na balsa, justamente ele que acabou criando esse local para prender vilões, e agora ele está aqui, que acabou aparecendo em Capitão América Guerra Civil. O Sam vai visitar e conversa com ele que o acordo do Adamantium foi selado, tá tudo certo, porém a gente não sabe agora quem é o presidente dos Estados Unidos. O Ross recebe a visita da sua filha, que eles acabam conversando e reatendo ali a relação dos dois. A gente consegue perceber que tem mais outros presos em outras celas, porém não dá pra saber quem é. O Sam vai visitar o Joaquim Torres, que acabou recuperando a sua consciência. O Isaiah Bradley é solto, não é sentenciado à morte, e o Sam acaba conversando ali com o Joaquim Torres, dizendo que ele tem que criar sim os Vingadores, porém sem ter relação nenhuma com o governo americano. E o filme termina com o Joaquim pedindo pro Sam conversar com a galera de Wakanda pra dar uma tunada no seu traje também. Bom, a cena pós-créditos eu acabei falando em outro vídeo aqui no canal, sugiro você dar uma olhada lá. Se eu esqueci algum detalhe, deixei passar alguma coisa despercebido, fala aí embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo e